Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Miglorância, sou membro fundador da IO, estou aí há mais de 10 anos na organização e a gente tem essa vontade de dividir as coisas com todo mundo aqui, né? Então, nesse mês está entrando em vigor a nova lei, a NR1, na área do psicossocial, que vai impactar todas as empresas com mais de 50 funcionários no Brasil. Então, por isso, eu vi uma oportunidade de falar um pouquinho sobre o tema, que eu estou começando agora, junto com o Gabriel, a Vivi, meus sócios, e com a Jomara também, nossa responsável técnica. A gente está começando uma plataforma digital. E aí eu conheci a Lúcia Barros dentro do IO, com um grupo que ela coordena com alguns membros da nossa organização, onde ela fala sobre mindfulness e comunicação não violenta e outras coisas muito bacanas. A Lúcia, ela quase não é conhecida, ela tem mais de 500 mil seguidores aí no Insta, e é uma força da natureza, uma pessoa iluminada. E aí eu cometi a ousadia de convidar ela para estar junto da gente, e foi uma conexão super gostosa. Ela estava procurando alguma coisa também para divulgar mais o trabalho dela, e a nossa ideia é trabalhar junto às empresas, né? Então, nós começamos a conversar e tal, e estamos desenvolvendo um trabalho muito bonito, muito legal com ela. Ela é nossa curadora para todo o material que a gente está desenvolvendo como plataforma. E então ela deu a ideia, poxa, a gente podia falar com o IO e tal. Eu falei, claro, é só a gente marcar. E nós estamos começando essa coisa de fazer uma apresentação online, né, em vez de ser presencial. Então, sem mais delongas, eu queria passar para a Lúcia, e depois que ela terminar, eu deixo um recadinho para vocês, tá bom? Muito obrigado aí, vamos falando. Lúcia, com você. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar aqui com vocês, é um grande prazer sempre poder contribuir com a IO. Eu já tenho um trabalho aí junto com a IO desde 2020, quando foi ali no auge da pandemia, e um grupo que continuamente, desde então, se encontra, já vai fazer aí 6 anos, toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, para a gente meditar junto, para a gente pensar junto questões de autodesenvolvimento e de liderança. E quando o Daniel me chamou para participar desse projeto, foi com grande felicidade que eu recebi o convite e não podia dizer outra coisa que não sim. Eu digo que a palavra que eu mais gosto em português é entusiasmo, sermos entusiasmados. Entusiasmo, a raiz da palavra é theos, que é Deus, e a pessoa entusiasmada é literalmente aquela pessoa que tem Deus dentro de si. E eu vejo essa palavra que é assim, é aquela característica que a gente precisa ter, que a gente precisa desenvolver nas pessoas, nos nossos colaboradores, ajudar nossos filhos, nossos amigos, independentemente de religião, né? Deus aqui também pode ser entendido como a força criadora, né? A força infinita de criação. E é isso que temos dentro de nós, e é isso que precisamos desenvolver aí cada vez mais. Hoje, a nossa ideia é falar a respeito de saúde mental como estratégia competitiva. Dentro desta nova realidade que se coloca para o empresariado brasileiro, não é? Temos uma lei nova, uma lei que exige que as empresas façam um acompanhamento ativo, um mapeamento de como está a saúde mental dos seus colaboradores e ajam a respeito disso. E eu vou começar trazendo alguns dados estatísticos para a gente entender do que estamos falando aqui e entender também que essa lei ela pode ser vista de duas formas. Ela pode ser vista como, puxa vida, mais uma chatice, mais uma invenção do governo aqui para, já não bastasse tudo que a gente tem que fazer, agora a gente tem que fazer
mais isso, ou como uma grande oportunidade. E eu vejo de verdade como uma grande oportunidade da gente conseguir ter pessoas mais engajadas conosco e ter mais lucro a partir do entendimento de como está a saúde mental dos nossos colaboradores. Porque colaboradores sem saúde mental não serão bons colaboradores dentro das nossas empresas, né? Então, em 2025, o Brasil bateu pela segunda vez o recorde com o maior número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais, né? Esse número, ele está escancarando o que para a gente? Que há um cenário de adoecimento cada vez mais amplo entre os trabalhadores do país. Então, em 2024, já tinha havido um recorde, né? E em 2025, a gente tem ainda mais afastamentos do que tinha tido em 24. Em 25, mais de 500 mil de licenças foram concedidas por transtornos mentais, né? Ao todo, o Brasil teve 4 milhões de licenças de trabalho. Os afastamentos por ansiedade e depressão cresceram 15% em 2025 em relação ao ano anterior, né? E quando eles são somados, então, ansiedade e depressão, eles já formam o segundo maior motivo de afastamento do trabalho no Brasil, atrás apenas do quê? De doenças da coluna vertebral. Quando a gente pensa em termos de homens e mulheres, né, o afastamento por transtornos mentais, ele é majoritariamente feminino. Então, 63% dos benefícios foram concedidos a mulheres. E o estado brasileiro com o maior número de afastamentos é São Paulo, seguido aí de Minas Gerais e depois do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha em termos de para onde estamos caminhando, a gente vê que essa questão da saúde mental, ela não é um desafio brasileiro, ela é um desafio do mundo inteiro, né? A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela já prevê que em 2030, que está aí, né, batendo na nossa porta, 2030, a depressão vai ser a principal causa de desabilidade no mundo, maior do que o câncer e maior do que as doenças coronarianas. Quando a gente olha para os jovens, a gente vê uma situação bastante complicada como sociedade. Por quê? Quando eu comecei, eu sou uma pioneira no Brasil no ensino de ciência da felicidade, né? Eu criei lá atrás para a ESPM o primeiro curso de ciência da felicidade e de mindfulness. E a gente sempre ensinou a ciência da felicidade como a felicidade sendo uma curva em U. Por que é uma curva em U? Porque a felicidade era sempre maior na juventude e na idade madura, e na meia-idade ela caía. Então, por isso, a chamada curva em U. Essa curva não pode mais ser ensinada desde o ano passado, porque no mundo inteiro o que a gente vê é que o grupo mais infeliz na sociedade hoje são os jovens. E isso é extremamente preocupante, né? Há aí uma falta de esperança, uma falta de propósito, uma falta de sentir que eu importo. E é sobre esse sentimento da gente ser importante, esse sentimento da gente ter uma contribuição de valor a dar, que eu quero centrar a nossa conversa nessa noite. Em inglês,
isso se chama Mattering, e foi, inclusive, um dos assuntos mais falados no maior festival de inovação do mundo desse ano, não é? O South by Southwest. Quem trouxe o tema foi a jornalista e autora best-seller Jennifer Wallace. E também vou trazer alguns conceitos importantes da psicóloga Susan David, que é autora de Inteligência Emocional, um outro best-seller mundial. E eu tive o prazer de estar com a Susan aqui em São Paulo na semana passada. Ela veio fazer uma palestra para RHs e pensar, não é, como é que o RH pode de verdade fazer diferença em tempos tão complexos. E fazendo uma chamada também, né, para todos os profissionais de recursos humanos para entenderem que nós estamos no meio de uma revolução de habilidades humanas. Então, é aqui que eu queria começar. Nós falamos muito, hoje em dia, de inteligência artificial, e temos que falar disso. É uma revolução de tecnologia numa rapidez que nunca se viu antes, e com uma capacidade de impacto em absolutamente tudo, né? Todas as indústrias, toda a nossa vida, e inclusive, e aqui há uma questão profunda a ser olhada, que é na nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros. Mas, para além desta revolução tecnológica, nós estamos diante de uma revolução de habilidades humanas. Porque o que esta inteligência artificial traz para nós redefine como passa a ser a nossa contribuição com o mundo, como passa a ser a nossa forma de trabalhar, né? Dentro das empresas, ou como empreendedores solo. As previsões já são de que daqui a pouco a gente vai ter a primeira empresa valendo $1 bilhão, que vai ter uma única pessoa. Uma pessoa e centenas ou milhares de agentes de IA. Diante deste entendimento de que a gente está com duas revoluções em curso, e aqui essa é uma visão minha, a Susan David, ela tem uma visão que ela diz o seguinte: nós não estamos diante de uma revolução tecnológica, nós estamos diante de uma revolução de habilidades humanas. Eu vejo diferente. Para mim, nós estamos, sim, diante de uma revolução tecnológica, só que essa revolução tecnológica, ela causa uma segunda revolução, para a qual a maioria das pessoas está cega, exatamente porque a outra revolução é tão barulhenta, que é a das inteligências artificiais, a maioria das pessoas está cega para o fato de que esta revolução aqui causa concomitantemente uma segunda, que é a revolução das habilidades humanas. E a pergunta, então, que se coloca para nós, diante desse cenário, é: como é que a gente cuida da saúde mental das pessoas diante desse tsunami? E de uma situação na qual ninguém consegue prever o que vai acontecer daqui a pouco, né? Então, se antes uma empresa podia trabalhar aí com um longo prazo e fazer previsões, hoje isso está cada vez mais complicado, né, de fazer previsões mesmo de curto prazo.
porque a cada novidade que essas inteligências artificiais trazem, tudo muda em determinado trabalho, em determinado processo, em determinada indústria. Quando a gente fala de uma revolução de habilidades humanas, nós estamos falando daquilo que vai nos fazer insubstituíveis. E em tempos de IA, o que nos torna insubstituíveis é exatamente aquilo que nos torna mais humanos. Até muito pouco tempo atrás, se fazia a divisão, não é, entre hard skills, os skills, as habilidades técnicas, e soft skills, não é, as habilidades humanas. Cada vez menos a gente usa esse termo soft, que numa tradução literal, né, é macio, é suave, e cada vez mais a gente usa mesmo o termo habilidades humanas, ou até em determinados autores os chamam hoje de power skills, ou seja, são aqueles skills que nos dão o poder, né, o poder de participar, o poder de fazer a diferença. Quando a gente olha para esses soft skills, para essas habilidades humanas, a gente vê que elas são exatamente aquilo que o Fórum Econômico Mundial também está apontando como as habilidades mais necessárias para os próximos anos, para agora e para os próximos anos. Então, dentre as mais importantes habilidades, né, que o Fórum Econômico Mundial aponta, ele coloca a questão do pensamento analítico, ele coloca a questão de um letramento em tecnologia, em inteligência artificial, em big data, mas aí ele também centra em resiliência, flexibilidade, agilidade, empatia, escuta ativa, aprendizagem contínua, curiosidade, liderança, motivação e self-awareness, né, o autoconhecimento. Tudo isso são as habilidades humanas. E tudo isso pode ser treinado. E vale muito a pena ser treinado. E quando a gente tem essas habilidades fortes, elas nos protegem das doenças mentais, que eu gosto inclusive de chamar, eu digo que são as doenças do desespero, da desesperança, né? A ansiedade crônica, a depressão, o burnout, eles têm uma base de desesperança, não é? E de desengajamento. Um desengajamento exatamente no momento em que a gente mais precisa de equipes engajadas. Mas vamos a um outro dado. O Gallup mostra que hoje 70% dos empregados se sentem desengajados. 7 em cada 10 se sentem desengajados. Isso está na base, por exemplo, do fenômeno chamado quiet quitting, que é a pessoa ela não pede demissão, ela está lá sentada na cadeira, corpo presente, mas o coração não está mais ali naquele trabalho, não é? E essa desconexão, a gente precisa entender que ela não vem por uma preguiça, ela vem por achar que aquilo que você faz não importa, né? Então, o desengajamento, ele é um mecanismo de defesa do ser humano,
dói menos eu desengajar do que eu continuar a colocar a minha energia em um lugar que me faz me sentir invisível. Um lugar no qual eu não entendo direito como é que eu estou contribuindo e não vejo essa contribuição sendo enxergada, sendo valorizada. Quando a gente não sente que importa, a gente sofre. A gente sofre o quê? Ansiedade, depressão, vícios. Olha que coisa interessante. Foi feito um estudo sobre as palavras mais usadas por homens que tiraram a própria vida nos bilhetes que eles deixaram. As últimas coisas que eles escreveram ali antes de tirarem a própria vida. As palavras mais usadas: unworthy e useless. Ou seja, alguém que não tem valor e alguém que não tem utilidade. Isso é a tradução do alguém que não importa, alguém que é descartável. Numa empresa, o engajamento é um dos maiores preditores de inovação, produtividade e lucro. Portanto, vale muito a pena a gente monitorar como é que está o engajamento, como é que está a saúde mental das pessoas, se a gente quer times capazes de inovar, times de alta produtividade e times que, no final das contas, vão adicionar muito, não é, ao lucro. Tem coisa tão simples para a gente fazer, para ajudar as pessoas a se engajarem, né? Como fazer com que ela compreenda que a contribuição dela importa, fechar o loop dessa contribuição. Um exemplo, esse é um exemplo real, que foi dado, inclusive, no South by Southwest, né, de uma empresa em que os funcionários fazem peças ali de uma máquina, e em cada estação, o que a empresa colocou? Um cartão mostrando aonde a peça que é feita se encaixa na máquina como um todo. E um outro cartão contando a história de um consumidor daquela máquina. E como que aquela máquina impacta na vida, no trabalho daquele consumidor. Isso é fechar o loop de significado. É ajudar a pessoa a entender como é que a contribuição dela acontece. Porque, às vezes, mesmo para profissões em que a gente diz é óbvia qual é a contribuição, como, por exemplo, um bombeiro, não é? Que tira alguém de uma situação ali de fogo. É óbvio para a gente, não é? Qual foi a contribuição do bombeiro? Absolutamente espetacular, né? Salvou a vida ali da pessoa. Pois bem, num estudo feito com bombeiros nos Estados Unidos, se percebeu que eles também não tinham muito claro toda a contribuição que eles faziam. E que faltava para eles o quê? Um depois. Depois que esse bombeiro tirou a pessoa ali da situação de incêndio, né? Encaminhou para uma ambulância, ele não sabe mais o que acontece. A pessoa sobreviveu? O que houve na vida dela depois disso? E aí foi feito um teste numa das unidades de corpo de bombeiro, em que a unidade ia atrás desse depois.
e trazia para os bombeiros o que é que tinha acontecido. E isso aumentou muito o engajamento, a felicidade desses bombeiros no trabalho, né? Quando a gente dá feedback específico, por exemplo, então não um feedback genérico, bom trabalho, mas um feedback específico. Você contribuiu dessa forma, isso fez tal diferença, não é? Trouxe tal resultado. O feedback específico, ele significa 48% menos chance de um colaborador procurar um outro emprego. Ele significa até 5 vezes mais engajamento. E veja, as pessoas se engajam porque elas sentem que elas importam. E esse é o conceito de mattering. Ou seja, eu me sinto importante e valorizado e eu consigo contribuir, eu consigo adicionar valor. Quando a gente olha para o mattering, a gente vê que essa noção de importar, ser importante e adicionar valor, ela atravessa toda a nossa vida. Não é só o nosso trabalho, é a nossa vida pessoal também. E eu queria fazer um exercício bem simplesinho aqui com vocês. Eu vou fazer 5 perguntas e vocês vão anotar a resposta de vocês. Vocês vão se dar uma nota, né? Essa nota vai de 1 a 4. 1 quer dizer nem um pouco. E 4 quer dizer muito. Tá bom? 5 perguntinhas. Anote, por favor, que depois eu quero que você some o seu resultado. Então, a primeira pergunta. Quão importante você é para outras pessoas na sua vida? 1 é nem um pouco e 4 é muito. Então, quão importante você é para outras pessoas na sua vida? Segunda pergunta. Quanto as pessoas prestam atenção a você? Quanto elas prestam atenção às suas necessidades, às suas opiniões, às suas vontades? Quanto as pessoas prestam atenção a você? Próxima pergunta. Quanta falta você acredita que faria se você, por algum motivo, se afastasse, não estivesse mais presente com as pessoas ali mais próximas de você? Quanta falta você faria? Próxima pergunta. Quanto as pessoas na sua vida dependem de você? Quanto as pessoas na sua vida dependem de você? E, por fim, quantas pessoas na sua vida demonstram que elas se importam com você? Quanto as pessoas na sua vida demonstram que elas se importam com você?
Então, some aí os seus pontos. E essa é uma medida do quanto você sente que você importa. E do quanto você sente que a sua contribuição tem valor. Essa medida é fundamental para a saúde mental. A gente sentir que a gente importa, que a gente é valorizado e que a gente tem algo para contribuir com os outros, é uma necessidade humana, assim, fortemente engravada no nosso cérebro. E isso tem a ver com a forma como a nossa espécie evoluiu. Pense que a gente tem um cérebro muito antigo, tentando navegar da melhor forma possível um ambiente para o qual ele não foi selecionado. O nosso cérebro foi selecionado para um ambiente de escassez e para um ambiente de pequenos grupos. Se você deixasse de ser importante para esse grupo, se esse grupo de repente considerasse que você é descartável, a sua chance de sobrevivência, ela diminuía drasticamente. Hoje, a gente vive num ambiente que ele não é só de abundância, mas ele é um ambiente de excesso. E um grupo que, na verdade, hoje é a humanidade inteira. Mas o nosso cérebro, ele continua buscando os sinais o tempo inteiro de que nós importamos e de que nós estamos conseguindo contribuir. E quando ele não encontra um reforço positivo disso, isso liga todo o nosso mecanismo de sobrevivência, que é luta ou fuga, que gera ansiedade, que causa uma descarga química, né, complexa no nosso corpo inteiro, que é uma descarga química excelente para você fugir de um leão na sua frente, ou seja, uma ameaça física e de curto prazo, mas que é uma descarga química péssima para ter como resposta crônica, ou seja, como o default no qual você está trabalhando, porque vai atrapalhar seu sono, vai atrapalhar sua digestão, vai atrapalhar sua capacidade de raciocínio, vai atrapalhar sua capacidade de colaboração, ou seja, não interessa a ninguém ter pessoas cronicamente ansiosas, ter pessoas cronicamente depressivas, né? Ter pessoas que estão se sentindo desengajadas, que não se sentem vistas, que não sentem que importam, ter pessoas assoberbadas por causa de uma sobrecarga de trabalho, não é? Pessoas inseguras com o ambiente, do quanto elas podem falar ou não podem falar, pessoas que não entendem os critérios de recompensa, que não entendem os critérios de promoção. Tudo aquilo que não é claro para a gente, o que o cérebro faz? Ele cria histórias. Então,
Se não há uma clareza, eu começo a caraminholar e criar uma história. E aqui que a gente vai vendo que não dá para se pensar como maior desafio hoje, simplesmente temos que nos manter atualizados com a revolução tecnológica, com as IAs, mas a gente tem que pensar que o nosso maior desafio hoje, junto desse, é proteger a psique e as necessidades humanas. Fazer com que as pessoas saibam e sintam que elas importam. Não só ainda importam, mas sempre importarão. A gente passa a pensar como é que se treina resiliência, esperança, otimismo, garra, que são absolutamente fundamentais para que a gente consiga atravessar momentos que são momentos turbulentos. A garra, especificamente, é um conceito que passa a ser fundamental, porque o que é garra? Né? E esses são estudos da professora Angela Duckworth, que ela define a garra como a soma de paixão e perseverança. Paixão e perseverança a longo prazo. Sem isso, a gente fica pelo meio do caminho, quando os desafios começam a ficar grandes. Entra aqui uma pergunta muito importante, que é o nosso porquê. Por que fazemos o que fazemos? E o quanto a empresa consegue deixar claro para os seus colaboradores esse porquê. Se cada vez mais a gente vai ter inteligências, não é, que são muito mais rápidas do que nós, em muito daquilo que hoje a gente faz nos nossos trabalhos, o que a gente faz já não basta. Precisa ver o porquê a gente faz junto. E a gente precisa começar a pensar a inteligência artificial também, não como uma substituta do trabalho, mas como uma agregadora para esse trabalho, de forma a que a gente tenha, como seres humanos, uma IA que eu chamo de inteligência ampliada. O melhor de nós, com o melhor do que a tecnologia oferece. Esse melhor de nós vem exatamente desse treinamento dos skills, das habilidades humanas. E quando a gente consegue mapear dentro da nossa empresa todos os pontos pedidos ali pela NR1, a gente tem um dado fundamental para nos guiar sobre aonde eu preciso mexer. E é muito melhor ter esse dado do que ter gente de corpo presente e coração ausente. É muito melhor ter o dado e intervir seriamente no dado, não simplesmente para cumprir a lei, mas para, de fato, fazer a diferença para o seu negócio, para o seu bottom line. E é isso que os treinamentos sérios, né, em mattering, né, em importar-se, os treinamentos sérios em habilidades humanas
conseguem oferecer, conseguem trazer. E é isso que cada vez mais a gente vai, de fato, precisar. Esse sentimento da gente ser importante, ele é alimentado no dia a dia, ele é alimentado nos detalhes, naquilo que a gente considera o ordinário. Um grande desafio para que a gente tenha esse sentimento é a sobrecarga, porque na sobrecarga, eu digo que a primeira vítima da sobrecarga é a capacidade nossa de enxergar o outro, né? E com ela vai-se embora a empatia, a gentileza, porque você está sobrecarregado, você começa a enfiar os pés pelas mãos. E o perfeccionismo. Acreditar que a gente precisa ter determinadas características apenas para sermos dignos de existir. Acreditar que eu sou o que eu faço, ou que eu sou o que eu tenho, ou ainda que eu sou o que os outros dizem de mim. Porque se eu acredito em qualquer uma dessas três mentiras, veja qual é a consequência. Se eu sou o que eu faço, então eu preciso, o tempo inteiro, conquistar mais. No corpo, na carreira, nos objetivos, numa crescente constante e na qual eu estou sempre me comparando com os outros e não comigo mesmo. Se eu sou o que eu tenho, eu preciso ter mais e mais coisas, num acúmulo constante e que não tem fim também. Se eu sou o que os outros dizem de mim, eu preciso ser perfeito, porque qualquer coisa que não a perfeição pode significar que os outros falem mal de mim, que os outros me julguem. Só que o interessante disso é que é impossível a gente se conectar com perfeição. Na verdade, as conexões humanas, elas estão na nossa vulnerabilidade. A gente precisa da vulnerabilidade para a conexão. Porque como eu sei que eu não sou perfeita, eu não tenho como me conectar com alguém que esteja projetando uma imagem de perfeição. Então, a conexão de verdade, ela vem quando a gente tem segurança para ser vulnerável. Para levantar a mão e dizer, ó, não sei, não entendi. A gente superestima o quanto os outros desejam perfeição na gente e subestima o quanto as nossas vulnerabilidades são aquilo que nos torna autênticos, são aquilo que atrai as pessoas para nós e são uma característica fundamental de lideranças maduras, de lideranças que inspiram, de lideranças que engajam mais a colaboração, a contribuição de todos, né? Isso tem um nome na literatura, é um nome interessante, é o efeito bela bagunça, né? Todos nós somos uma bela bagunça. E quando a gente tem espaço para permitir que as pessoas nos enxerguem como nós somos de verdade, nós conseguimos contribuir melhor. Então, é dentro de de todo esse cenário, né, que eu acredito, a Educar da Mente acredita que a NR1, ela realmente é
uma oportunidade para todo empresário que olhar para ela como a possibilidade de eu medir o pulso do que é que está acontecendo com os meus colaboradores na minha empresa e intervir naqueles pontos que estão precisando ser ajustados e que quando a gente ajusta, a gente melhora o engajamento, o que significa que a gente melhora a nossa capacidade de inovar, a gente melhora a nossa capacidade de produzir mais, a gente melhora a nossa capacidade de ter mais lucro. Eu vou parar de falar por aqui para dar tempo para a gente conversar, para a gente debater, pegar perguntas, enfim. Agradeço muito a todos aqui a presença e a oportunidade de estar conversando com vocês, que é sempre muito gostoso. Lúcia, muito obrigado. É sempre um prazer te ouvir, você vai lá a fundo, né? Ontem mesmo a gente teve uma conversa muito legal sobre inteligência artificial ali no Cubo, uma turma, e a gente sai com o cérebro latejando, mas precisa esse contraponto, né? A gente precisa entender que o ser humano, para continuar a ser humano, ele precisa ser vulnerável, ele precisa ser aceito, ele precisa entender algumas coisas tão importantes. Só para fazer um pouquinho do nosso jabá aqui, eu acho muito legal poder ter uma oportunidade dentro da IO de os outros membros saberem o que cada um faz, né? Eu estou começando uma nova empresa, uma plataforma digital nessa área de saúde mental voltada a resolver essa questão para as empresas, ajudar as empresas a se adequarem à NR1. A empresa chama Educar da Mente. No final, eu pedi até para Gil colocar uma tela que tem um QR Code, vocês podem entrar ali e dar uma pesquisada. Mas, basicamente, pessoal, o que acontece é o seguinte, a lei está aí e quem não se adequar vai começar a sofrer sanções por causa disso, né? Hoje, 80% das empresas, por estudos aí que a gente tem consultado, cerca de 80% das empresas que existem no Brasil estão vulneráveis a essas multas, porque ainda não se prepararam. Então, a gente está aqui para ajudar nesse sentido, cumprir todas as exigências da lei e tal, isso você pode ver lá no nosso site. E a primeira exigência que existe é que você faça um mapeamento dos riscos psicossociais da sua empresa. E a gente oferece isso de graça. É uma plataforma digital, está pronto, a gente resolveu oferecer isso como uma ferramenta de engajamento das pessoas com o nosso trabalho. Então, você pode experimentar isso sem custo. A tua empresa é só você se cadastrar os seus funcionários, seguir o passo a passo. Se precisar alguma coisa, a gente tem uma equipe que te atende. Então, a oferta está aí, quem quiser experimentar, tá aberto. E realmente o que a gente acredita é que colocar as empresas de uma maneira adequada perante a lei é só o primeiro passo, porque a gente realmente acredita nisso que a Lúcia está falando. Não sei se vocês sabiam, mas o índice de faltas, né, de absenteísmo é preocupante no Brasil. Mas o índice de presenteísmo, que é aquela pessoa que está no trabalho, mas a cabeça está em outro lugar, ela não está produzindo o que ela poderia, é 4 vezes, em média, maior do que o de faltas. E demora para nós, como donos das empresas, percebermos que o cara está lá, mas não está trabalhando direito, né? Então, imagina o prejuízo que isso traz. É um custo escondido que realmente machuca. E a gente quer trabalhar na vida das pessoas, ajudar as pessoas a entenderem melhor o que acontece, para que elas, estando bem consigo mesmas, elas produzam mais, sejam mais felizes e produzam mais. Daí elas vão estar felizes, as empresas vão estar felizes, e eu também vou estar feliz, que eu vou estar vendendo bastante coisa para vocês aí, vou estar ganhando meu dinheirinho. Mas então fica a dica aí, fica o recado, estamos à disposição. E estamos abertos aqui a perguntas, se vocês quiserem ficar mais uns minutinhos, a gente fica feliz de poder tentar responder. E, de novo,
querendo conversar conosco, o contato está aí e vai ser um prazer. Muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Estamos aí com mais de 20 pessoas numa quinta-feira, 6 e pouco da tarde. Muito legal, muito legal. Obrigado. Estamos à disposição aqui, pessoal. Fiquem à vontade. Não sei como funciona o microfone aí, Gil, se você quiser. O pessoal precisa só desmutar, ou senão, se vocês não conseguirem, me levanta a mãozinha que eu desmuto para vocês, tá bom? Uma perguntinha pelo menos, vai, vamos lá. Para a gente poder responder alguma coisa aqui. Bom, vou aproveitar então que ninguém abriu o microfone. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, obrigada, Daniel, Lúcia, né? Primeiro, parabenizar, na verdade, não tem uma pergunta, tá, Daniel? Mas eu queria muito parabenizar aí a Lúcia, você pela iniciativa também, né, todo o grupo. É difícil, inclusive, a gente tem tanto webinars, enfim, tantos encontros, mas de uma forma geral, quando eu tenho participado, é pouco conteúdo de fato relevante, né, ou impactante, digamos assim. E esse foi incrível, assim, para mim. Então, a qualidade do conteúdo compartilhado de uma forma gratuita, eu só tenho muito a agradecer a vocês pela oportunidade, a Lúcia, aí, por todo o conteúdo, tá? Então, foi muito gratificante aqui para mim. Muito obrigada. Que gostoso disso, Renata. A gente fica muito, muito feliz, porque é a nossa ideia, é sempre contribuir muito. Boa, boa. Prazer. Bom, eu vou aproveitar, vou deixar para vocês, se alguém quiser também falar alguma coisa depois, o meu Instagram é o Lúcia C. Barros, lá eu faço bastante compartilhamento de conteúdo também, e estou sempre à disposição da IO, né, aqui ao lado do Daniel, para essas contribuições. Legal, legal. Bom, a gente tem uma pergunta. Nós temos uma pergunta aqui da Rita. Oba. Oi, boa noite, pessoal. Oi, Rita. Legal que você conseguiu entrar. Hoje eu conheci o Daniel através do meu diretor aqui. Foi muito bom estar aqui com vocês, né, agregando esse conhecimento. E eu tenho uma dúvida. Eu tenho funcionários na minha equipe, 2, já tive situação que eles apresentaram atestado de burnout. E eu fiquei um pouco surpresa quando veio, né, o atestado, o diagnóstico, porque eu não identifiquei. E aí eu tenho uma dúvida, quais são os sinais, né, de burnout antes que o colaborador chegue ao esgotamento? Assim, teria algum sinais, assim, porque eu realmente não consegui identificar quando veio, né, o diagnóstico. Foi, assim, para mim uma surpresa. Por mais que eu estava tentando ter feedbacks com essas pessoas, enfim, tudo, mas eu não consegui identificar. Você tem algum, eu não sei, algo assim para nos dizer em relação à liderança de como a gente consegue identificar isso no colaborador antes dele chegar nesse esgotamento total? Quer falar alguma coisa, Lúcia? A definição de burnout é o esgotamento físico e mental absoluto ali, né? E uma das características dele é que ele vai se avolumando ao longo do tempo, mas que muitas vezes a própria pessoa que está building up, né, essa pressão toda, muitas vezes ela mesma não consegue identificar. Um caso bem famoso que aconteceu diante de todo mundo é o de uma jornalista da Globo, que no ar ela, de repente, não conseguia mais lembrar nada, não conseguia mais falar, né? E ela saiu dali, foi diagnosticada com burnout, e ela fala, né, bastante a respeito disso, que, assim, ela não percebeu que o corpo dela estava chegando no limite, né? Porque uma característica, inclusive, do burnout é que você tenta dar mais, você tenta fazer mais.
E uma das coisas que eu acho que é boa da NR1 é que ela quebra aí em 9 aspectos que você vai mapeando, e dentro desses aspectos, se você tem ali vários deles acontecendo, eles são um possível caminho para o burnout, sim. Então, eu não diria que você vai reconhecer o sintoma do burnout, mas você vai reconhecer questões estruturais que estão ali colocadas que podem levar a um burnout. Não sei se a Jomara está aqui com a gente, acho que ela está, Daniel. Talvez ela possa dar alguma contribuição do ponto de vista específico da psicologia, porque o meu, Rita, é mais a questão da neurociência do comportamento e desenvolvimento de liderança. Ah, legal, tá bom. Eu estou aqui sim, estou até de uma forma... Tudo bem, Lúcia? Oi, pessoal. Eu parei aqui, eu estava chegando em casa, parei porque eu ouvi a Lúcia colocando, né? Mas é exatamente isso que você colocou, Lúcia. Às vezes a gente não consegue perceber os sintomas, apesar de ter alguns sintomas no sujeito, né? A gente, às vezes, como psicóloga, a gente começa a perceber algumas coisas, mas quando a Lúcia traz essa questão dos fatores, do ambiente, aí a gente vai entender que o ambiente ele pode ser propício ao adoecimento, inclusive a burnout. Eu já tive burnout há muitos anos atrás, e eu me lembro que uma das coisas que eu comecei a sentir, né, foi vontade de me isolar, de ficar mais quieta, e olha que eu sou psicóloga, mas, gente, ninguém está livre do adoecimento mental. Isso não existe, né? Esse mito, eu não vou... Vai. Se você cair aí num ambiente adoecedor, as possibilidades de ficar doente existem. Então, eu me lembro bem que o isolamento social foi uma coisa que eu tive, tá? Uma tristeza sem motivo. Sabe aquela coisa assim que começa meio que uma depressãozinha? Começa com uma tristeza, começa com um isolamento, começa com uma insatisfação pessoal, um pouco da autoestima abalada. Mas dentro da empresa, Rita, eu te confesso que eu trabalho com RH há 30 anos, é muito difícil a gente ficar tentando entender esses sintomas nas pessoas, né? Então, quando a gente fala do ambiente, como a Lúcia colocou muito bem aí, o ambiente, através dos fatores que a NR1 ela nos proporciona, isso nos ajuda demais, inclusive a prevenir, que é o nosso objetivo, né? A ideia é a gente ter dentro do acompanhamento que a lei exige que aconteça, a gente tem uma série de trilhas que a gente propõe para os funcionários. Então, ele vai gastar ali alguns minutos da semana dele olhando para algumas questões dessa, aprendendo um pouquinho, ou lendo alguma coisa, fazendo uma provinha ali para ver se absorveu algum conteúdo, ou assistindo um vídeo, ou fazendo alguma dinâmicazinha ali. E daí a gente vai construindo um conhecimento junto com essa pessoa. Ela vai começando a entender melhor as coisas. Só que isso tudo fruto de um mapeamento que você faz antes, onde você usa instrumentos de psicologia para conseguir detectar o que uma pessoa normalmente não vai conseguir. Então tem aquelas perguntas meio diferentes que nós que não somos psicólogos, às vezes, pô, mas o que é isso aqui, né? E de repente você consegue mapear isso, você identifica esse mapeamento e daí você direciona a ação que é necessária. Essa é a coisa boa que a lei está exigindo que as empresas façam. Só que o recado que fica aqui é, em vez da gente ficar pé da vida com mais alguma coisa que o governo põe no nosso colo como empresários ou como aí pessoas que cuidam, né? Tem algumas pessoas aqui que foram convidadas pelos nossos amigos aí do IO e que trabalham nas empresas. Em vez de pôr mais uma, não. Isso pode ser realmente uma ferramenta poderosa para que a gente utilize para ajudar as pessoas a entenderem isso e saírem desses buracos, né? E não caírem nessas armadilhas e renderem mais. Então, tem uma série de testes e de coisas que você vai fazendo paulatinamente
E essa é a proposta do acompanhamento, né? É por aí que a gente espera levar. Temos também aqui uma pergunta do Ilan. Quer falar, Ilan? Um minutinho, Ilan vai conseguir. Fala aí, Ilan. Agora eu estou desmutado. Nossa, eu estava tentando. Gente, muito legal a palestra, Lúcia. Muito obrigado aí, Dani, sensacional. Valeu. Ia perguntar para vocês sobre o que vocês enxergam de possibilidades de atuar no a palavra é difícil. Presenteísmo, porque realmente acho que eu vejo o tanto de atestado que vem e na outra ponta o tanto de gente que putz, tá lá, mas tá empurrando com a barriga, né? Como virar essa mesa, assim, vocês... Presenteísmo é sobre... Ilan, primeiro, obrigada pela pergunta. E presenteísmo é a respeito de construção de engajamento. Né? O presenteísmo é exatamente quando a pessoa não está engajada. E as pessoas, elas se desengajam fundamentalmente por não conseguirem perceber ali a contribuição delas como sendo valorizada ou até perceber qual é a contribuição que elas estão dando. Então, dentro de engajamento, sim, tem uma série de coisas que podem ser feitas pela liderança para trazer as pessoas mais para perto, né? Dá para fazer todo um treinamento com a liderança em cima disso. E é exatamente um dos aspectos aí que a gente se propõe a fazer, né? A estar junto dos líderes. É um problema grave, como você bem identificou, e a gente tem ainda, além da questão só do ambiente empresa, a gente tem uma questão de ambiente social muito disfuncional hoje. Então, a empresa ainda tem que lidar com mais isso, né? Mas a boa notícia é, sim, é possível fazer treinamentos específicos para aumento de engajamento. É isso aí. Opa, mais uma pergunta, Gabriel. Na verdade, eu vou complementar aqui o ponto, só um momento. Esse ponto de presenteísmo, tá? Até compartilhar algo aqui com vocês, sobre até algo que a nossa solução, ela aborda justamente para trazer essa visão do que fazer, do que a companhia abordar relacionado ao presenteísmo. Então, trazendo aqui um detalhe da nossa plataforma, vou colocar aqui. Quem sabe faz ao vivo, hein, Gabriel? Exato, a gente abre aqui e já mostra na hora. Vou pegar um exemplo aqui e mostrar para vocês. Um dos principais pontos são os planos de ação, né, que são derivados aqui das respostas dos colaboradores dentro da organização. E uma das correlações que a gente faz é o que pode vir a impactar tanto o turnover, absenteísmo e presenteísmo. Então, quando a gente vem para o presenteísmo, e consolidando os pontos que a Lúcia trouxe, a gente vem desde as dimensões de satisfação no trabalho, saúde geral, qualidade da liderança, justiça e respeito e questões relacionadas a burnout. Então, identificando esses riscos, a gente consegue atuar de forma pontual e traçar ações que venham ali a impactar questões relacionadas a presenteísmo daquela empresa. Lembrando que o que vai impactar o presenteísmo, ele muda de empresa para empresa.
de acordo justamente com o ambiente e que é a forma que é feita a gestão e liderança daquela equipe. Então, esse é um ponto que a gente trabalha aqui dentro do nosso mapeamento e que fazemos as correlações junto com o feedback e orientação da nossa responsável técnica, a Jomara Corgozinho. Quem tiver a fim de saber um pouco mais a fundo disso, mas da parte técnica, a gente vai ficar feliz em poder conversar aí. É só entrar em contato, vai ser um prazer. Matheus? Matheus. Oi, boa noite, tudo bom? Pode falar, Matheus. Eu queria fazer uma pergunta para a Lúcia, porque hoje em dia a gente vive meio que um caos, porque as pessoas mais novas, pessoas da minha idade, usam rede social em excesso. Então, eu queria saber, porque eu, por exemplo, eu sou uma pessoa muito tranquila nessas questões, mas principalmente porque eu não abro o Instagram direito. Agora, para a minha equipe, para as pessoas, o que que eu posso falar, o que que eu posso fazer para a gente ter um equilíbrio? Porque como as redes sociais, elas são muito tóxicas, eu acho que não tem um equilíbrio certo entre o que a gente pode influenciar e o que a gente é influenciado nesses ambientes. Então, como é que eu encontro um equilíbrio disso? Não tenho certeza se eu entendi bem a sua pergunta, Matheus. Você diz o que você pode fazer para auxiliar a sua equipe a encontrar um equilíbrio melhor de como essa equipe faz uso das redes sociais? Seria isso? Não, talvez o que as pessoas pesquisam também. Porque até como você é uma criadora de conteúdo nesse sentido, eu queria até saber de você se você acha que você é mais influenciada pelo ambiente da internet ou o contrário, ou você influencia mais? O quanto que a gente é refém nesse jogo? O Homo sapiens, ele é uma espécie ultrasocial, né? As espécies ultrasociais, elas são grandemente influenciadas pelo ambiente no qual elas estão. Sejam esses ambientes, no nosso caso, seja o ambiente físico no qual a gente está, ou nessa nova dimensão que a gente criou, que é a dimensão dos ambientes digitais, né? A gente sofre a influência desses ambientes, mas a gente tem uma condição de escolha, né, a partir de informação sobre quem que eu vou, por exemplo, seguir, que tipo de conteúdo eu vou deixar que chegue até mim, né? Eu tenho um trabalho grande nas redes sociais, mas é um trabalho que eu faço com a maior responsabilidade de tentar tudo aquilo que eu coloco lá ser para benefício das pessoas e não para piora delas. As redes sociais, elas estão desenhadas hoje, e isso é uma escolha de quem dirige essas redes, elas estão desenhadas para a criação de vício, e sabendo disso, mesmo nós adultos, a gente precisa ter muito cuidado com a forma que usa. Esse algoritmo, ele também é um algoritmo que privilegia. Qual é o foco dele? É manter você na rede o maior tempo possível. Para manter você o maior tempo possível, ele faz uso de algumas fragilidades do cérebro humano, entre as quais o medo. Sempre que a gente tem medo, a gente fica hooked, a gente fica preso ali naquilo. Por isso, os conteúdos tóxicos acabam tendo uma distribuição privilegiada em relação a conteúdos como o meu, por exemplo, né? Que fazem o oposto disso. Então, eu acho que tudo sempre começa, Matheus, na informação, né? Levar informação para as pessoas, mostrar o que essas redes fazem. E aí, a gente
você pode usar a tecnologia para te ajudar a controlar a tecnologia. Por exemplo, definindo tempo para uso, por exemplo, tirando do seu celular. Você tira do seu celular, para você acessar, você tem que ir para o computador. Qualquer coisa que crie atrito, fricção em algo que é hábito, torna esse hábito mais difícil. A gente tem dentro da neurociência toda uma ciência do hábito, né? Como a gente cria hábito, como a gente altera hábito ruim. E qualquer fricção que você vá criando e somando, te ajuda a tornar aquele comportamento mais difícil e, portanto, menos interessante e menos recompensador. Mas que legal ver você preocupado aí com isso também em relação aos seus colaboradores. Bom saber disso. Obrigado, obrigado. Mas, você acha que tem algum exercício que a gente possa fazer com, sei lá, às vezes aquelas perguntinhas bobas, assim, algum exercício básico para a gente entender se aquilo ali está sendo bom para a gente ou não, porque eu sinto que as pessoas elas só vão, são reféns do celular dela, e não sabe diferenciar o que é bom e o que não é, por exemplo. Uma pergunta básica que eu sempre ensino para os meus alunos é assim: este meu comportamento aqui, isso aqui que eu estou fazendo neste momento, me aproxima ou me afasta de quem eu desejo ser? Gente, acho que era isso que eu queria. Perfeito, então. Obrigado, me deu uma clareza, eu acho. Fico feliz. Gente, é isso aí. Acho que estamos chegando no fim aí, a não ser que alguém queira perguntar mais uma, mas, mais uma vez, muito obrigado aí pela atenção de todos. Estamos às ordens e espero que a gente possa falar mais e mais desse tema proativamente e não corretivamente, porque de uma forma ou de outra ele vai pegar. E a ideia é trazer conteúdo, trazer o assunto à tona aí com a turma para a gente ir falando e se posicionando e conseguindo algo mais antes de tomar as pancadas na cabeça, né? Como dizia o Mike Tyson, tá tudo bem até você tomar o primeiro soco. Aí tudo fica nublado, né? Então, se a gente consegue se posicionar antes, é muito bom, né? Mais uma vez, obrigado, viu, Lúcia? Muito obrigado aí pelo seu tempo, você é especial. Gil, obrigado por organizar. Se alguém quiser mais uma aí, tem mais uma chance, mas acho que é legal poder liberar a turma aí, todo mundo chegando em casa, jantar, curtir a família, é isso aí. Joia? Então tá certo, um abraço para todos, muito obrigado.